Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre a Epístola de Tiago ainda. Nós vamos falar do versículo 16 ao versículo 18 das Sagradas Escrituras. Nos diz o seguinte, Tiago, em sua epístola: Não errei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O que significa esta palavra, né? Ela é até bem simples de entender. Ela diz para não errarmos. Mas qual é o erro que Tiago está tratando aqui? Existe um erro que nós, como crentes, estamos sujeitos e que outras pessoas estão sujeitas também, de pensar que toda coisa boa não vem exatamente de Deus. Às vezes as pessoas pensam que uma coisa boa pode vir de um sacrifício ou de qualquer outra coisa, ou de uma oração, algum tipo de oração específica. Não. Tudo que é bom, tudo que recebemos de bom espiritualmente vem de Deus. Veja bem, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, certo? Descendo do Pai das nuvens, em que não há mudança nem sombra de variação. O que significa isso? Se toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, que é do Pai das luzes, né? Ela não sobe. A boa dádiva não sobe, ou seja, você não faz um sacrifício, seja em forma de óleo, de qualquer outra coisa, para oferecer a Deus. Você não pode ter um lenço para oferecer a Deus como sacrifício. Não há boa dádiva subindo, a boa dádiva somente desce, ou seja, vem apenas de Deus. Então o que nós podemos fazer é orar. Mas a nossa oração não é sacrifício, a nossa oração não é nada extremamente penoso, ao contrário, às vezes sofremos sim, mas a oração em si não é um sacrifício. A oração em si é você se colocar perante Deus e pedir uma boa dádiva, ou seja, você não leva nada de bom a Deus. Deus é que traz o que é bom para você. Então, se você pensa, como alguns pensam atualmente, que trazer algum tipo de sacrifício e colocar esse sacrifício perante Deus é uma boa dádiva, não é não. Você está perdendo o seu tempo. Se você pensa dessa maneira, você deve orar e esperar que a boa dádiva venha de Deus, mas não tentar oferecer dádivas a Deus, porque isso não existe, biblicamente falando, embora exista no mundo de modo geral. As pessoas procuram oferecer dádivas a Deus, mas isso é impossível, porque Jesus já morreu por nós de uma vez por todas, um sacrifício único, e esse sacrifício único não se repete, e não pode ter sacrifícios suplementares ao sacrifício de Jesus. Portanto, não tente errar querendo oferecer dádivas a Deus, como se um sacrifício que você faz fosse uma dádiva que fosse trazer de Deus uma dádiva de volta, como se subisse e se descesse. Não, a dádiva só desce, as bênçãos elas só descem sobre nós a partir de Deus. O que Deus ouve é nossas orações, nossas petições, mas não recebe nenhuma dádiva propriamente dita, certo? Então não erre, porque em Deus não há mudança nem sombra de variação. Quando nós oferecemos alguma coisa esperando conseguir algo de Deus, nós já estamos fazendo alguma mudança na nossa rotina, alguma mudança na nossa vida em termos de culto. Mas para Deus, espiritualmente, não há mudança nem nenhum tipo de variação, de sombra de variação, porque Ele é a luz propriamente dita. E não há sombras para Deus, porque tudo para Deus é transparente. Então não adianta fazer nenhum tipo de sacrifício pensando que ocultará alguma coisa. Não, seja sincero perante Deus. Fale para Deus qual é a sua dificuldade,
fale para Deus qual é o seu problema, fale para Deus em que você tem dificuldade, que Deus vai atender você e vai te ajudar corretamente. É interessante ainda que o texto continua dizendo: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, as principais coisas, as coisas principais para Deus, somos nós mesmos, a nossa vida entregue a Ele. O que é primícia? Primícia, na antiga aliança do Velho Testamento, eram os sacrifícios que eram entregues primeiro, os sacrifícios que eram entregues de forma anteriormente para mostrar a Deus uma boa vontade, né? Mas hoje em dia já não existe esse sacrifício, é você mesmo, a sua fé em Jesus, acreditar e se converter a Jesus. O que significa se converter? Significa acreditar em Jesus, torná-lo seu Senhor verdadeiramente, de tal forma que você viva como Ele ensinou, e não como você quer, mas como Jesus ensinou. Então é isso que a Bíblia nos ensina, que não devemos errar. Tem algumas pessoas até que chegam ao extremo, né, disso, né? Também erram por outro lado, achando que deve fazer tudo da sua maneira, porque como Ele é, Deus tem que aceitá-la. Não, Deus te aceita sim, desde que você se converta, aceite e procure fazer a vontade dEle. Por exemplo, vemos hoje igrejas que querem seguir certos estilos, como se esses estilos fossem sua tônica, né? Igreja de roqueiro, igreja de motociclista, igreja de sei lá o que, igreja de tatuado, igreja disso e daquilo, né? Igreja de surfista, ou seja, estão tentando adequar a graça de Deus a eles, né? E não se adequar à graça de Deus. Isso vem de uma interpretação errada, onde pensam que a graça de Deus é algo que você pode tudo, que Ele te deu um presente, que você pode tudo. Não, Ele te deu um presente, mas com mais responsabilidade ainda. Nós temos mais responsabilidades do que os fariseus, judeus, ou seja o que for, né? Jesus disse: se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de nada adianta. Então, de que adianta você pensar que é uma pessoa boa se a sua justiça não excede a justiça dos escribas e fariseus? Você estará seguindo no mesmo caminho que eles. Portanto, meus irmãos, deixo com vocês o versículo 16. Não erreis, não erreis. Não erreis pensando que sacrifícios vão transformar a sua vida ou a vida de qualquer outra pessoa. Não erreis pensando que você adequar o culto àquilo que você quer, àquilo que você imagina, vai modificar alguma coisa, pois não vai, não vai. É necessário que você seja transformado, modificado e feito nova criatura em Cristo Jesus para que encontre a verdade. Essa foi a palavra de hoje em marcoteles.com. Que Deus abençoe.